E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para um vídeo que é continuação do vídeo da semana passada, mas você pode assistir ele independente do outro, não é necessário ver outro vídeo para entender esse vídeo na totalidade. A maior vantagem de ter visto outro vídeo é que quando a gente for comparar a solução que a gente obteve hoje com a solução da semana passada, não vai fazer sentido que você não vai ter visto a solução da semana passada. A ideia para hoje é a gente falar sobre equações autônomas, que são equações diferenciais onde a gente tem y' igual termos que dependem apenas de y. No vídeo passado a gente resolveu essa equação usando equações separáveis, resolvendo uma integral que era difícil, levou um tempo para resolver. E para esse vídeo a ideia é a gente ver como desenhar o gráfico da solução sem ter a menor ideia de como é a equação, que é uma coisa que as EDOs autônomas permitem. Elas permitem que a gente tenha o desenho do gráfico da solução sem encontrar quem é de fato a solução. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, é um tema que eu acho bem interessante. Bora lá, vamos começar? Dada a equação diferencial, y' igual a y vezes y menos 2 quadrado vezes y menos 4, determine as soluções de equilíbrio, classifique em estável, instável ou semi-estável e faça o gráfico das soluções. Uma coisa que é bem interessante já de cara no enunciado é o fato de que em nenhum momento é pedido para a gente determinar quem é a solução do EDO. Ele pede só essas tais de soluções de equilíbrio, que são algumas soluções bem específicas que a gente vai encontrar. E a ideia dessa equação, que é autônoma, é uma equação que só tem a variável y, não tem a variável independente, t, a gente vai conseguir fazer o gráfico sem encontrar de fato a solução. Mas para fazer isso a gente precisa saber, primeira coisa, o que é essa tal de solução de equilíbrio? Em equação diferencial a gente chama de solução de equilíbrio qualquer solução que seja uma constante. O resultado é y igual a constante. Isso é suficiente para a gente encontrar a solução de equilíbrio, saber o que ela é. A gente precisa saber classificar a solução como estável, instável ou semi-estável. Uma solução de equilíbrio ela é dita estável se quando você tem valores perto dessa constante numa solução, os valores convergem para essa solução quando você vai aumentando o valor do t. Ela é instável se os valores divergem dela. Graficamente, você tem a solução de equilíbrio e ele vai fugir dela ou para cima ou para baixo. E ela é dita semi-estável se para um dos lados ele converge e para o outro ele diverge. Por exemplo, se a solução de equilíbrio está aqui, para valores acima dela ele converge, para valores para baixo ele diverge. Ou o contrário. A gente também vai precisar saber algumas coisas de cálculo 1. Se a derivada primeira da função é positiva, o gráfico é crescente. Se a derivada primeira é negativa, o gráfico é decrescente. Se a derivada segunda é positiva, a concavidade está voltada para cima, famoso gráfico sorrindo. Se a derivada segunda é negativa, a concavidade está para baixo, que esse aqui é a boquinha triste. A gente também vai precisar saber as regras de derivação de cálculo 1, basicamente a regra da cadeia, a regra do produto para esse exercício, e com isso a gente vai conseguir resolver esse problema. Primeira coisa, determinar soluções de equilíbrio. Como a solução de equilíbrio é uma solução onde y é uma constante, se a função é uma constante, quando a gente deriva nela, ela dá zero. Então o que a gente vai fazer para determinar a solução de equilíbrio é pegar a equação diferencial, substituir esses valores. Então nossa equação diferencial era y' igual a y vezes y menos 2 quadrado vezes y menos 4. Na solução de equilíbrio, a derivada dá zero, e o y a gente troca por constantes. Então vai ficar 0 igual a c vezes c menos 2 quadrado vezes c menos 4. Quando você tem produtos de coisas que você multiplica e dá zero, ou a primeira coisa é zero, a segunda coisa é zero, nesse caso que são 3, ou a terceira é zero. Isso quer dizer que ou c vale 0, ou c vale 2, ou c vale 4. Essas são as três soluções de equilíbrio. y0, y2, y4. Aí para começar a fazer o gráfico e analisar a estabilidade ao mesmo tempo. Vamos analisar o sinal da derivada primeira. Aqui a gente tem a nossa função, ela já tem a derivada primeira. A derivada da função vale y vezes y menos 2 quadrado vezes y menos 4. A gente sabe que a derivada vai dar 0, no 2 e no 4. E além disso, como essa função é contínua, porque ela é um polinômio, não tem divisão por zero, não tem raiz de negativo, a única possibilidade de você ter uma inversão de sinal na derivada seria nos pontos y igual a 0, y igual a 2, y igual a 4. Porque para você trocar o sinal de uma função, ou ela tem que ser igual a 0 no ponto onde ela deixa de ser positiva e passa a ser negativa, que no caso seria os pontos onde a derivada dá 0, ou pode acontecer de você ter uma descontinuidade, uma divisão por zero, ela está no mais infinito, depois ela vem no menos infinito. Como não tem descontinuidade, ela só pode trocar de sinal nesses pontos. Então, analisando isso, a gente tem em toda a reta real que ela só pode trocar de sinal nesses três pontos. Quer dizer que entre menos infinito e zero, o sinal é sempre o mesmo. Então, se eu soubesse que a derivada no menos 1 é positiva, ela é positiva sempre nesse intervalo. Se no menos 1 ela fosse negativa, ela seria negativa sempre. Mesma coisa no intervalo de 0 a 2, mesma coisa no intervalo de 2 a 4, mesma coisa no intervalo de 4 até mais infinito. Então, para saber o sinal da derivada em cada um dos intervalos, a gente pega um ponto dentro de cada intervalo, testa a derivada dele, que é literalmente substituir aqui em cima,
E aí, se ela for positiva aqui, ela é positiva no intervalo todo. Se ela for negativa num ponto, ela é negativa em todo o intervalo. E aí, com isso, a gente consegue analisar rápido qual o sinal da derivada, que é muito mais rápido do que resolver aquelas inequações, fazer varalzinho. Então vamos testar um valor de cada intervalo. Entre menos infinito e zero eu escolhi o menos 1, aí substitui o menos 1 aqui na equação, quando a gente multiplica vai dar positivo. Entre 0 e 2 eu escolhi o ponto 1, substitui, vai ficar negativo. Entre 2 e 4 eu escolhi o ponto 3, quando a gente substitui também dá negativo. Entre 4 e infinito eu escolhi o ponto y igual a 5, substitui, ele dá positivo. Toda vez que a derivada é positiva ele é crescente, toda vez que ele é negativa ele é decrescente, quer dizer que ele é crescente nesses dois intervalos e decrescente nesses outros dois intervalos. Vamos analisar a derivada segunda agora. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então a gente pega a derivada primeira e deriva de novo. Aí, para fazer essa derivada, a gente vai ter que primeiro usar a regra do produto. Que quando você tem dois termos, é derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Quando tem três termos, é derivada do primeiro vezes os outros dois, mais derivada do segundo vezes os outros dois, mais derivada do terceiro vezes os outros dois. Quando a gente faz isso, a gente tem isso aqui. E uma coisa legal é que todos os termos têm y', e todos os termos têm pelo menos um y menos 2 multiplicando. Então a gente pode botar eles em evidência, aí facilita porque esse termo do meio a gente pode fazer distributiva, juntar os termos semelhantes, e essa é uma forma simplificada para a derivada segunda. Aí a derivada segunda vai ser zero quando ou a derivada primeira é zero, o que a gente já sabia ver quando isso acontecia, ou quando y menos 2 dá zero, ou quando essa equação de segundo grau dá zero. Para a derivada primeira ser zero, são os pontos 0, 2 e 4, que a gente já tinha. Y menos 2 dá zero quando y for 2. E pulando Bhaskara, para a gente ganhar um pouco de tempo, as soluções vão ser 2 mais ou menos raiz de 2. Como a função é contínua, vale o mesmo argumento. Ele só vai trocar de sinal nos pontos em que a derivada dá zero, que vão ser esses pontos 0, 2, 4, 2 mais raiz de 2, 2 menos raiz de 2. Então a gente usa o mesmo raciocínio. Vamos pegar um ponto de cada intervalo entre esses pontos, testar eles e avaliar o sinal. E a gente testa isso substituindo. Eu omiti, mas é só substituir o valor e ver o sinal dele, se ele é positivo ou negativo. Então, se y for menos 1 no primeiro intervalo, a derivada segunda é negativa. Se y for meio no segundo intervalo, a derivada segunda é positiva. Se for 1, a derivada vai ser negativa. No 3 vai ser positiva. No 7 meios, negativa. E no 5, que é o último que a gente vai testar, positiva. Toda vez que a derivada segunda é negativa, a concavidade está para baixo. E toda vez que a derivada segunda for positiva, a concavidade está para cima. Isso dá o sinal da concavidade em cada um dos intervalos possíveis. Resumindo isso, a gente pode organizar esses pontos na reta. Aqui eu vou representar a derivada primeira, a derivada segunda, e substituir as coisas que a gente calculou antes. A derivada era crescente antes do 0 e depois do 4, decrescente todo o resto. As concavidades eram para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Com isso, a gente consegue fazer o esboço do gráfico. A ideia para fazer o esboço do gráfico, sem ter ideia de quem é a função. Primeiro a gente desenha os eixos. E vamos desenhar soluções de equilíbrio. Y igual a 0, é aqui na origem, não precisa estressar com ela. Y igual a 2, Y igual a 4. Os pontos que a derivada segunda troca de sinal são pontos importantes. Eles só não se chamam soluções de equilíbrio, mas eles vão ser importantes para o nosso desenho. Vão ser os pontos 2 mais raiz de 2, 2 menos raiz de 2. 2 mais raiz de 2 está mais perto do 4 do que do 2. 2 menos raiz de 2 está mais perto do 0 do que do 2. Aqui está o meu esboço feito à mão livre. Vamos usar magia de edição para deixar isso aqui mais bonito. E aqui está uma versão mais bonitinha daquilo que eu tentei desenhar antes à mão livre. Agora vamos usar isso e as informações que a gente tinha para fazer um esboço do gráfico, mesmo sem ter ideia de quem é a função. Vamos começar com os pontos onde o y era menor que 0. Antes do 0 a gente tinha funções que eram crescentes e com a concavidade virada para baixo até atingir o 0. Se a gente começar aqui nos y negativos, a gente tem que desenhar uma função que é crescente com a concavidade virada para baixo até chegar no 0. Então a gente vai ter funções desse estilo. E com a magia de edição, aqui está uma versão mais bonitinha dela. Entre 0 e 2 menos raiz de 2, a gente tem coisas decrescentes com a concavidade virada para cima. Se o y estiver nesse intervalo, a gente tem coisas que são decrescentes com a concavidade virada para cima. O que, com a magia de edição, fica assim. Entre 2 menos raiz de 2 e 2, a gente continua tendo coisas que são decrescentes, mas com a concavidade virada para baixo. Então, vamos desenhar gráficos que são com a concavidade virada para baixo e decrescentes. De novo, com a magia de edição, agora para o próximo intervalo, entre 2 e 2 mais raiz de 2. Os gráficos são decrescentes com a concavidade virada para cima, igual a gente desenhou mais cedo. De novo, com a magia de edição, entre 2 mais raiz de 2 e 4, a gente tem coisas decrescentes com a concavidade virada para baixo. De novo, a gente fez eles no intervalo.
E com a magia de edição, finalmente no intervalo de 4 até mais infinito, a gente tem coisas que são crescentes com a concavidade virada para cima. Com a magia de edição, esse aqui é o desenho de como fica o formato do gráfico, sem a gente, de fato, conhecer a função. Se você começar valendo 0, 2 ou 4, você tem uma constante, ou 0, ou 2 ou 4. São soluções de equilíbrio. Para valores que estão entre menos infinito e 0, ou de 2 até 0, as soluções vão tendendo a 0. Pelos dois lados, a gente tem soluções que tendem a 0. Isso quer dizer que esse 0 vai ser uma solução de equilíbrio estável, porque coisas perto do 0 vão para o 0 depois de um tempo. Já o 2, a gente tinha coisas que menos que 2, os valores vão fugir dele, vão ser decrescentes, mas maiores que 2, eles são tendendo a 2. Então, o 2 ele é semi-estável. Pelo lado de cima ele é estável, pelo lado de baixo ele é instável. O 2 como um todo a gente considera semi-estável. Já a solução de equilíbrio y igual a 4, tanto faz se você vai um pouquinho mais que 4, um pouquinho menos que 4. Um pouquinho mais que 4 ele vai para infinito, um pouquinho menos que 4 ele tende a 2. Então essa solução vai ser instável porque qualquer valor um pouquinho diferente do 4 ele foge do 4. Aí vamos só deixar isso escrito aqui, botar um destaque maior ainda, e encerramos por aqui. Mas uma coisa legal que a gente pode fazer é comparar isso com a solução explícita que a gente teve no outro vídeo. No outro vídeo a gente tinha essa solução. Menos 1/16 do ln de módulo de y, mais 1 sobre 4y menos 2, mais 1/16 do ln do módulo de y menos 4, vale t mais constante. Cada constante diferente dá um valor diferente, que vai dar uma daquelas linhas dos gráficos que a gente tinha. A gente pode pegar um software e mandar ele desenhar o gráfico chutando vários valores para c. Menos 3, menos 2, menos 1, menos meio, 0, meio, 1, 2. Para os valores que eu chutei no software, o desenho ficou esse aqui. Que embora as proporções não fiquem exatamente iguais, o formato é exatamente aquele que a gente tinha. Aqui está o nosso gráfico, ele é tendendo a 0, tanto por cima quanto por baixo, para valores entre 2 e menos infinito. Depois, entre 4 e 2, ele tende a 2, e maiores que 4 eles divergem indo para mais infinito. Que são os gráficos que a gente obteve. Mesmo formato, embora as proporções mudem. Que mostra que a gente estava certo. E isso é a coisa mais interessante sobre equações autônomas. As equações autônomas, você tem como fazer análise do gráfico, você tem como fazer os gráficos, você consegue descrever o comportamento da sua equação diferencial, se ela converge, se ela diverge, para que valor ela converge, sem fazer a menor ideia de quem é a função que dá a solução. Embora, no vídeo passado, a gente tenha mostrado que até dá para achar a solução, embora as contas costumem ser bem difíceis para as equações autônomas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto bastante desse tópico de equações autônomas. É um tópico que é interessante, é um tópico meio obscuro, nem todo curso de equação diferencial fala dele. Mas é um tópico legal, você conseguir fazer essa análise qualitativa de qual é o comportamento da função, sem você precisar saber os números, sem saber fazer análise quantitativa de saber de fato quem são os valores. Bom, antes da gente se despedir, só fazer um comentário de que se vocês quiserem dar uma sugestão, tirar uma dúvida, fazer uma crítica, propor uma questão de desafio, fazer um pedido, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se preferirem, ó, estão passando aqui meus contatos diretos, porque aí, com as ideias de vocês, o canal pode ficar ainda mais interessante, mais interativo. Muito obrigado por hoje, pessoal. Espero de verdade poder ver vocês no futuro. Espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema que eu acho particularmente interessante, eu gosto dele. Vejo vocês no futuro, pessoal. Até lá.